Pegando agora os sonhos aqui e aumentando agora a opção. Se o ser humano é capaz de pegar um lugar e deixar sexualmente massa magnética atingindo os outros, significa dizer que o ser humano que morre e se mantém nos meios termos também andam por aí, pegando e vibrando essa energia. Partindo do princípio que eles não têm mais corpos físicos, ou seja, dentro do que a gente entende, eles não sentem mais prazeres como nós sentimos. É diferente. Tem até mais, mas não é o mesmo. É como se você tivesse aqui bolo de chocolate. Chegar lá no mundo espiritual, você vai ter bolo de fubá mais do que de chocolate. Mas não é de chocolate. De fubá tem o seu gosto, talvez de cenoura com cobertura de chocolate quente. Mas não é de chocolate. O nosso bolo é específico e vicia. Ele é muito difícil se desvincular dele. Deixa eu pegar aqui uma coisa aqui. Queria também, Cláudia, obrigado. Já respondo você já, e a Helenice também, tá? Então, os espíritos podem, pergunto de novo para vocês, aí já falo, mas é importante fazer essa pergunta, porque às vezes a gente pega uma pessoa leiga na coisa. Seriam eles capazes ou necessitados, quais deles são, a manterem uma certa relação com o ser humano a ponto de, encostando numa pessoa que vai dormir sem nenhuma consciência e sem compreensão de projeção astral, terem sonhos sexuais potencializados por espíritos? O que vocês acham? Pense na natureza. Nada se perde na natureza. Nada. Nada. Tem uma carniça que está ali, tem urubu, tem verme ali para comer, eles adoram. A gente que tem nojinho, mas para eles é a comida dos caras. Então, se está sobrando, se tem algum vínculo, o problema é, será que é só sobrando que o ataque acontece? Outra pergunta, o ataque ou a vampirização de espíritos ligados a gente, tanto saber que a imagem que eu coloquei foi parecida com isso, elas acontecem somente e exclusivamente quando tem abertura, ou uma pessoa sem abertura, ela não seria assédio? Nunca. E que pergunta interessante. Talvez não teria com grande assédio, mas o corpo dela tem ou não tem a capacidade de drenar, transformar energia em energia sexual? Tem. Mas talvez não seja interessante para um espírito, de fato, ela está totalmente desconectada, né? Não está pensando, não está vibrando, mas pode acontecer de, eventualmente, ainda assim, essa pessoa tenha algum sonho voltado à questão sexual. O problema é que nós temos desejos. Nós todos passamos nas ruas, nós pensamos um monte de coisa, nós não falamos para as pessoas. Eu sou sincero com meus pensamentos, eu penso um monte de coisa e não falo. Assim, claro que procuro dividir todos os meus pensamentos com a Carita, mas tem muita coisa que passa na mente da gente, que passa e não é uma coisa lúcida, passa, sobrevoa a sua mente e está ali. Vários. Não, de tudo. Então, isso vai ficando dentro do processo inconsciente, e às vezes em situações diferentes, às vezes uma abertura que é causada por um sentido de assédio. O assédio é diferente. Pensemos. Um espírito pode chegar perto de você só para querer a energia sua, certo? Você tem energia sexual, tá com vontade, vai dormir, tá sobrando, ele encaixa. Até se você parar para pensar, você sabia que tem uma matemática interessante? Me lembra daqui a pouco das opções, tá? A opção, o assédio para não esquecer, deixa eu anotar aqui. A opção do assédio, anotei aqui. Por proximidade pura, assédio por indução. Tá? Eu até vou terminar isso aqui. O assédio por proximidade pura é o seguinte: você foi deitar, estava com uma vontade, está sobrando aquela energia, um espírito simplesmente vai ali e pega essa energia. E o que eu queria falar era o seguinte: você sabia que a mediunidade, ou qualquer outra coisa, a mediunidade, vamos falar da mediunidade especificamente, a mediunidade, se não houvesse assédio, a pessoa desencarnaria mais rápido? Então significa dizer que o assédio até certo ponto ele não resolve, é ruim. Mas se você ficasse com energia sexual acumulada demais, poderia vir a ter um problema. Tanto é verdade que o corpo físico tem uma forma, o corpo do homem principalmente, de desvínculo da energia que chama poluição noturna. Se você passar, pode acontecer ou não assim, 20, 30 dias sem ejacular, é natural que
o corpo faça isso naturalmente, e podendo ter um sonho, inclusive, que normalmente tem uma conotação sexual, que é voltada a um processo psicológico, que pode estar correlacionado, talvez, a uma questão também de utilização de assédio, já que está sobrando daquele. É a energia que está sobrando, está ali, ela está sobrando, é tão forte que ele coloca para fora, para poder renovar o processo de criação do espermatozoide, tudo. É natural isso. Está ali, maturou, estava pronto, não saiu, ele coloca para fora. Isso é uma questão de lógica, de física, tá? Lógica de física do corpo humano, digamos assim. Na questão especificamente, essa primeira opção, tá? Do assédio por proximidade pura e o assédio por indução, que é quando é o seguinte, vai existir um espírito que vai pegar sua energia, mas ele entra na brecha para te perturbar. Ou seja, utiliza a energia sexual como ponte de abertura, porta para perturbação. Este é que morreu aí o processo. E aí tem um terceiro ponto, que é quando existe um espírito que passa a viver do lado da pessoa. Mas isso acontece por qualquer coisa que faça o ser humano desencarnar com vontade. E viemos aqui para nós, sexo é uma coisa que as pessoas desencarnam com vontade. Passa a vida toda com vontade e desencarna com ela. Vai pro lado de lá assim. Então, qualquer outra coisa que leve o ser humano ao desencarnar uma grande vontade, a um grande vício, é propício a levar comida, dá assédio. Bebida, dá assédio. Droga, cigarro, dá assédio. Sexo, dá assédio. Porque o ser humano morre e fica com vontade. Então ele vai... Aí eu entro nas questões da gente. Essa é uma coisa que é a mais difícil de processar. Por que, em nome de Deus, eu não posso ser humano? Eu vou perguntar uma coisa para vocês, sem puritanismo aqui, sem não sei o que, não sei o que, sem Bíblia aqui, uma pergunta simples. Pé de boi. Tem alguma desgrama errada em se dar uma apertada? Tem? Sério, responda aí. Tem alguma coisa errada em assar a mandioquinha? Eu só estou perguntando aqui. A pessoa se dá uma tocada, se dá uma amassada. Tem alguma coisa errada nisso? Não, claro que qualquer outra coisa pode ter errado. Sei lá, pode ter alguma coisa errada em beber água? Não. Tem alguma coisa errada em beber 50 litros d'água por dia? Tem. Tem alguma coisa errada em se alimentar? Não. Comer alface é bom? Bom. Comer 100 quilos de alface é bom por dia? Não. Ou seja, sentir desejo ir lá, sério, você sentir desejo ir lá e ajeitar a brincada com a escopeta, não tem nenhum problema, velho. Nenhum. Por que a gente sente culpa? Por que criaram essa desgrama toda? Até esquizofrênica. Eu tô aqui no Brasil, aqui dando relaxa, daqui a pouco, rapaz, tem uma desgrama com a olha. A chamada aqui. A Caolha tá aqui me olhando, não posso muito. Olha que horror. Olha, isso é horrível. Isso é de um peso, de uma maldade, em que você não pode parar. Aí você quer saber, dane-se a caolha, com olho sem olho, pé de boi, tonhão, arrastando no chão. Vou agora relaxar um pouco aqui, morreu Maria Preá. Mas, eis o grande detalhe, é que você passa a ser perseguido e foda, velho, você tem sensibilidade espiritual. Então, como é que faz para se defender? Como é que se, por exemplo, a gente fala sempre do amor da alcova blindada, como é que eu vou dormir com amor para não ser assediado sexualmente através de um sonho? Por exemplo, nós já falamos aqui da alcova blindada, do quarto blindado, através de um casal que mais fortemente consegue se defender, que brinca sexualmente, muitas vezes, às vezes com várias situações, e se parar para pensar, não é propício a ter um assédio, porque ele está ali, não é exatamente o tipo de relação amorosa que os espíritos gostam, principalmente em casa e tal. Mas uma pessoa sozinha, ela costuma acessar pornografia. Não são todos. Mas é muito difícil você fazer um negócio, sei lá, meditando, ou mani pé merrum, enquanto você vai ter algum pensamento, alguma ideia, alguma direção, alguma criação. Pode não ser uma criação visual tão pesada que não deveria seguir esse caminho, tão pesada, né, como sites pornográficos e tal. Porque até pelo princípio do psicológico que pode fazer dentro da mente, na posterior. Mas tô falando assim, que peso desgraçado é esse que a gente carrega aqui? Aí você vai dormir, o que acontece com a gente? Dá raiva, velho. Vem espírito, velho. E às vezes você tá ali do lado, ele finge ser a pessoa que você gosta. Aí você vai dormir, não teve nada com a pessoa. Quando na madrugada, o corpo astral seu agarra o outro, como fala aquele vídeo lá
Cacete do Planeta, você vira corno de si mesmo. Tava deitado lá da mulher aqui, ela não quis nada comigo. Quando eu dormi, ela me agarrou meu corpo astral, velho. Corno astral. Não tá certo isso. Mas acontece. E sabia que os espíritos, eles são inteligentes, velho. Eles usam as formas que farão você aceitar a relação, mesmo com alguma culpa. Então, isso é normal. Acontece os casais se agarrarem fora do corpo? Acontece. Agora, pense comigo. Você deseja a fulaninha, que é sua colega da escola, sei lá, da faculdade, do trabalho, ou fulaninho, que é o colega sei lá, da academia. Você deseja ele. Essa pessoa não sabe, e vice-versa. Você acha. Existe a possibilidade de você sair dali e ir até a casa da pessoa assediar ela? Pode. Então, nem tudo é espírito desencarnado. Nós podemos estar sendo assediado por alguém que se mandioca na nossa direção. Sério. Alguém que está lá, enquanto amassa o espaguete, isso na nossa direção. Se você acordar no seu quarto, vendo... Acontece o projetor fazendo isso. Você acorda no seu quarto, vendo uma pessoa estranha no seu quarto que você conhece. Nunca aconteceu com você? Isso. Algumas pessoas aqui vão dizer que lembram. Sério, você nunca dentro do seu quarto despertou com uma pessoa estranha dentro do seu quarto? Acontece, velho. E às vezes vem várias vezes, é um vizinho ou uma vizinha que deseja. E é por isso que a gente tem que ver que dentro da gente, nós podemos ser os assediadores dos outros. Agora, imagina a situação de pessoas que se expõem demais. Por isso que eu acho que a gente tem que tomar, assim, na medida da inteligência, é só uma questão de estratégia. A pergunta é, sua inteligência é suficiente para ter controle sobre isso ou sua necessidade psicológica é maior? Quanto maior a exposição, maior a gente mandiocando na sua direção. Sério. Não tem o que fazer, velho. Então, se você tem uma necessidade... E tem gente que pensa que isso é legal. Quanto mais você se expõe, menor as chances de você estar vivendo uma vida plena somente com a sua personalidade. Você pode estar sofrendo uma indução. E o pior é que não é só na hora que você está dormindo. Você pode sofrer uma indução energética de pessoas que você nem sabe quem são. Ali olhando para você, desejando. Imagine, velho, imagine só. Sério, eu quero que você pense. Que enquanto você está aqui agora, tem alguém dedilhando na sua direção o violão. Só pense. Que loucura, velho. Não é uma coisa legal, é? Não é, velho? Tem alguém dispensando sabiá, pensando em você. É horrível, velho. Você pensar nisso. Sério, você tá aqui agora, você tá aqui me distraído assim. Negócio estranho que eu senti. Uma sensação, claro que vai ter minimamente a capacidade, mas a pessoa às vezes te conhece. A pessoa conhece você. Então, dentro disso, eu vou voltar aqui agora. Eu tô tirando a responsabilidade só dos espíritos desencarnados, porque acontecem muito, tá? E voltando agora para eles, que são seres não tendo corpos físicos que precisam da gente. E vão usar cara, isso aí é fato, velho. E como é que eu sei? Sai do corpo para olhar. E outra coisa, não precisa ser um cientista, um ser super de luz, um que fala com fulano evoluído. Não. Sai do corpo para olhar as frequências, como são as frequências sexuais. Aí vai estar na esquina a gente meio pelada, gente que vai no seu... Cansei de ver, velho. Tá na abertura da gente? Também. A gente tem abertura, mas é de uma sacanagem, porque você se sente culpado por uma coisa que não teria culpa. É muito parecido com a situação que você quer usar um relógio, uma pulseira de ouro, sei lá, um brinco, uma coisa que... Não pode, porque vão roubar. Tem alguma coisa errada em usar uma pulseira? Não tem. Mas você não pode chamar atenção, porque vão roubar. Então, estrategicamente, o correto é chamar menos atenção. E chamar menos atenção, além de não se expor em rede, se for possível, dentro da necessidade da carência. A carência é uma coisa que é muito maior, às vezes, tá? Respeito, assim. Você também tem a questão do desejo. Aí você fica no sentido, pergunta, como é que eu faço para me controlar? Os espíritos vêm, velho. E tem espíritos que são, e agora a gente vai falar nisso, especializados em sugar a energia da gente. Súcubos, íncubos, pode ser chamados assim. Eles são e vivem somente, exclusivamente da energia sexual. E às vezes são muitos. Fora do corpo também é normal ver um projetor astral inconsciente no meio de um grupo. É um bacanal, surubótico astral.
a pessoa no meio, nua, ou com uma roupa sensual, todos sugando você, você meio inconsciente, às vezes dançando, com não sei o quê, e outra coisa, eu vou fazer uma pergunta bem, eu brinco, mas tudo que eu tô falando aqui é sério, eu brinco porque é natural, é meu jeito de ser de quinta série, também até para no vídeo não ficar chato, mas qual é o desejo principal do homem mundano em relação ao seu genital? Me diga. É um genital menor? Qual é a meta? Se ele puder, ele deixa, ele arrasta no chão e ainda tira onda. Aí, ó, sou macho, joga no ombro assim, se dá andando. Esta, velho, é a imagem do homem instintivo mundano. Quanto maior a chave de fenda, para ele, maior o orgulho, mais macho ele é e acima do outro. Sério. Isso é sério. Isso aí é sério, velho. É um negócio que... Eu tô falando alguma mentira? Nesse sentido? Então você vai fora do corpo, todos os espíritos tem um Pikachu gigante. Todos. Masculino. Todos. Então é um negócio... Cara, é sério isso. Eu tô falando isso. Até você fora do corpo, no seu inconsciente, quando sai, você tem esse processo. Então, o nível de desarmonia física é muito grande, velho. Então você vai lá, eu não vou mentir, já acordei alguma... Porque assim, você sai do corpo, você busca isso há 30 anos, direto, sem parar. Velho, diversas vezes eu já acordei várias vezes no meio dessas rodas. Várias. Não penso que eu tava lá porque não me pegaram, não. Tava lá porque é safadinho. Nada de hipocrisia aqui. Você tem também. É porque você não sabe. Você não vem com puritanismo. Um ou outro só. Um ou outro. Isso, e os sonhos pegam a gente por causa de abertura. E o problema não é nem só um sonho aleatório, é que vira um processo repetitivo de assédio, de porta, de espíritos inteligentes que tiram você do caminho da evolução. E a evolução não é só aquela de estar fazendo as coisas certas na encarnação. Você sabia que tem uma evolução diferente? É aquela que você, você pode ser uma pessoa que ajuda um monte. Cara, eu tô falando isso com a maior humildade do mundo. Você pode ser uma pessoa que ajuda um monte de gente, mas você não consegue pegar a sua frequência e ficar um tempo todo nos mentores, porque aconteceu dentro do sistema do assédio inteligente, eles entenderam que conseguem travar você até ali, e ali eles se travam. E ficam o tempo inteiro trabalhando as questões sexuais sobre você. E não, você sabia que quase das pessoas que se iniciam na espiritualidade, a sexualidade, a questão sexual derruba muitos, tá? Muitos. Se não derruba totalmente, os travam impulsionar. O que faz parte até do contexto do que os espíritos esperam. Os mentores sabem disso. Está dentro do contexto do processo de iniciação. A dificuldade existente. Isso está lá. Tá? Vai estar o tempo todo. Então, os sonhos que nós temos, eles podem ser tão simples como um espírito que chega ali e te pega, ou finge ser, e eles usam a imagem da pessoa que você gosta. Para você não ter nenhum tipo de problema. Ou aquilo que você gosta. Aquilo que você, e você aceita, velho, assim, ó. Te engana, se engana. O certo seria, o correto, seria a gente manter um mínimo de equilíbrio, sem desespero. Nós conseguimos. Algumas pessoas conseguem, ou são extraterrestres, já chegaram no nível mais alto, já canalizam, sei lá. O ser humano mundano, dentro da alma consciência mediana, ainda tem bastante coisa para poder controlar no sentido do instinto. Eu estou falando de sexo aqui, tá? Os sonhos vão pegar a gente por causa disso. E vão pegar por muito tempo. Os espíritos podem influenciar você a sentir desejo para continuar preso dentro podem e fazem. Cara, isso que eu queria falar. O poder de uma consciência chegar perto de você e te influenciar uma coisa é de um tamanho poder que chega a ser covarde. Eu falo direto isso. Porque você não tem... Eu queria poder explicar o poder de um espírito. Por qual que eu estou falando de sexo, mas para ele botar raiva na gente, para eles fazerem a gente botar um pensamento na gente, para influenciar a gente a uma coisa específica, para fazer inchar um pensamento na sua cabeça. Cara, eles conseguem colocar mandioca flutuante na sua mente e colocar pensamentos tão perfeitos para você entrar ali e fazer que você não sabe mais. Ele entra pelo seu defeito, mas você não consegue se controlar. Você pensa que é seu. Não é, velho. É um negócio
miserável isso, velho, muito danado. Isso eu tô falando porque a gente não tem noção disso. É aí que mora o problema. A covardia mora aí. O peso que eles conseguem colocar sobre a dominação da gente. Aí você vai dormir, o sonho acaba te pegando, é o poder da energia sexual, e com o tempo todo. Esses espíritos que eu estava falando, os súcubos e os íncubos, são entidades que dentro da mitologia demoníacas, mas na verdade são espíritos que, utilizando a própria energia, se modificam a imagens que chamam a atenção, principalmente da psique da pessoa com que eles estão atacando, com que eles têm interesse. Eles são inteligentes, você sai do corpo, você está meio dormindo ali na cama, meio apagada assim e tal. Ele vai na memória e já sabe o que você quer, ele lê a sua mente. Cara, outro dia, só para você ter ideia, eu estava em catalepsia, eu não estava em catalepsia totalmente, sabe quando você está em paralisia do sono, meio acordado, meio dormindo? Aí tinha um assediador no quarto, a Carita estava dormindo, eu contei para ela isso, eu estava dormindo, e eu falei, não, aí o cara veio perturbar, aí eu falei, poxa, vocês perturbam, velho, eu pensei, isso, eu não falei, eu pensei, foi uma coisa assim, vocês poderiam deixar de perturbar ela aqui. Cara, riram do meu pensamento. Leram o meu pensamento e riram. Eu vi gargalhada no quarto, porque eu saí do meio do trânsito assim e sumiu a gargalhada. Não era só um, alguns. Então eles conseguem ler o seu pensamento dentro da faixa que para eles ou houve uma comunicação direta ou para eles está dentro do interesse. Então eles sabem que você gosta da fulaninha ou do fulaninho, que você tem uma abertura tal, que você tem um desejo XYZ, que você tem uma energia acumulada aqui daquela forma, eles vão entrar por ali e... Cadê os mentores? Trabalhando o tempo inteiro, isso é um aprendizado que a gente tem que ter, você para pensar. Nossos filhos saem para a rua, nós temos que educá-los, os filhos, em casa. Olha, na rua você vai agir assim, você vai tomar cuidado, não sei o quê, toma cuidado com sua bebida, atravessa a rua, não entra em coisas. A nossa casa é antes de nascer e a história da nossa vida, da onde você vem vindo. Durante a vida você está na rua e eles vão atuar dentro dos assédios desproporcionais. Mas é preciso que você seja tentado para, sendo tentado, conseguir distinguir o caminho errando, que aquilo não é legal, ou que leva a magnetismo que não são legais, e você consiga acertar. Os mentores estão trabalhando com a gente, mas existe um respeito. Lembra que é um cara que vai respeitar. Se tiver um espírito tentando te prejudicar e você não tem conexão, aí eles vão retirar. Se tem uma ligação, meu pai, chega um espírito ali, joga um pensamento em você, bora, não sei o que, você já chega, já tira a roupa astral, e tu não vai fazer nada, velho. Com raríssimas exceções. Eu vou contar uma história para vocês. Eu morava em Salvador, devia ser ano de 2004, 2005, tinha acabado de mexer na técnica 1 ou 2, uma coisa assim, técnica completa, era nos dias que eu mexi na técnica completa. 1 e 2, uma coisa assim, foi lá para trás, assim, 2002, sei lá. Fui deitar para testar a técnica. Peguei o fone de ouvido, testando a técnica, testando, entrei em catalepsia projetiva, senti um negócio no ambiente, saí, levantei no corpo, meu pai, um espírito, um suco, na mesma hora me veio, me deu um beijo, velho, que a língua do espírito fazia assim, ó, rodava assim, e puxava isso aqui meu tudo para fora assim, e dava uma sensação de estar perdendo energia e de um prazer e vontade que não dá para explicar. Nisto veio um mentor brabíssimo, era tipo um cabocão, velho. O caboclo com seu pena branca, provavelmente ali. Obrigado, Tom. Tanda. Daqui a pouco eu vou falar com todo mundo aqui, tá? Me pegou na parede, ele me pegou, velho. Ele me levantou com a mão, acho que com a direita, sei lá. Me colocou na parede, colocou os súcubos, era no chão, pisando na cabeça do espírito. Balançou assim, me balançou. Eu saí do transe, né? Ele falou: se você pode acordar, por que dorme? Tipo, brabo comigo, e fez assim comigo, ó. Me jogou de volta pro corpo, que eu abri os olhos na mesma hora. Brabo, porque eu passei por um processo de assédio, estava percebendo que era para eu ter feito a técnica, ele estava no ambiente, era para eu sair, ter feito a abertura, eu não consegui ver, para você ter ideia. Então eles vão atuar? Vão atuar. 1, 2 vezes, mas depois faz o quê? Toda vez o miserável deixa, toda vez o miserável... Ele tem conexão a isso. Toda vez ele deixa. Então, eles vão respeitar isso. A origem dos espíritos súcubos, como você fala, são entidades que são especializadas nisso. Súcubos ou íncubos. Íncubos normalmente é a forma masculina, tá? Chamada assim. Só que existe uma terceira forma no astral e você precisa ficar alerta nisso. Esse assunto você tem que tomar cuidado, que às vezes eu estou brincando para não ficar pesado, mas ele é um assunto que pode extinguir a sexualidade, você tem que se ligar nisso, tá? Que é uma forma andrógena.
no astral existe uma mistura de forma corpo feminino com órgão genital masculino. E é bem comum essa aparência cada vez mais. Tá? Então, é um tipo de aparência que tem em um lugar só, entre aspas, lá ele, todos os atrativos em tese, mais ou menos conectados à raça humana. E às vezes tem tudo ali. Tem, inclusive, não só isso, mas tem os órgãos femininos juntos, como se fosse uma hermafrodita. Então, é um negócio que é perfeito visualmente e induz forte, perfeito no sentido daquilo que o ser humano no seu instinto busca, e induz fortemente ao controle. E é o tipo de situação, costumo sempre dizer isso, de assédio mais difícil de sair. Porque quando você está mal, está no chão, está depressivo, está irritado, tá mal, você pega uma pessoa, dá um negocinho gostoso para ela, uma energia gostosa, ela, que alívio, você fala, o sexo isso não acontece. O sexo você é pego, você é lascado, você fica sem energia, você fica no chão, você apanha, tá cansado, e sai dali e fala, nossa, que ótimo. Então, é uma energia que ele deixa você preso. Então, normalmente, as zonas, eu falo isso, isso aqui é garantido, tá? Se me perguntarem qual é o lugar do umbral onde é mais difícil fazer resgate, tirar esses seres ali, são as zonas sexuais. Porque os espíritos, eles, cara, eu fui dar passe, você sabe que sai do corpo, faz tempo que eu não faço amparo, mas acho que faz um mês lá mesmo. Você sai do corpo para fazer amparo eventualmente, e certa vez eu estive no ambiente, talvez de propósito, o mentor deixa esses ambientes para você ver isso. E tinha um espírito altamente sensualizado, uma mulher, altamente sensualizada. Cara, dava passe, ela ficava se contorcendo assim, parecendo uma cobra assim. Aí eu fui dar uma passe nela, para ver se ela acalmava, assim, sabe? Ela pegou minha mão e começou a lamber meus dedos, velho. Cara, e horrível, porque você olha a aparência da pessoa como se fosse um demôniozinho, todo desequilibrado fazendo. Você não consegue, então o que você... O assédio sexual, ele tem uma questão de constrangimento também. Exemplo, certa vez eu saí do corpo e vi um assédio sobre uma pessoa. Era um obsessor que controlava a vida de uma pessoa. E essa pessoa era uma pessoa muito complicada, muito complicada. Os mentores, alguma coisa, sei lá, não sei, eu não vi, tá? Me levou para ver essa situação. Eu cheguei na frente desse espírito, tava o cara do lado de um lá, o espírito, ele me viu, entrou em desespero. Você não vai vir aqui. Ele sabia que eu era espiritualista, que ele me conhecia a pessoa. Você não vai chegar perto. Cara, foi a pior cena de constrangimento que eu já passei no astral. Porque eu te virei o rosto assim, sai, né? Porque você vai respeitar. O cara, o outro que ele obsediava estava fora do corpo, cara. E ele não deixou chegar perto. Ele pegou o cara na minha frente, abaixou as calças do cara, começou a pegar no negócio do cara, falou, você não vai chegar perto. Então, ele me deixou constrangido para me aproximar. E você, não vou chegar perto. Você só pega a informação, processa ela, pensa em voltar pro corpo, volta com aquela, meu Deus, que coisa pesada da porra, velho. Como que eu vou falar para essa criatura, essa pessoa dificílima, que tá passando por um assédio desse tamanho? Como que eu vou falar? Que tem uma dominação desse porte na vida dessa pessoa. É uma coisa séria isso, eu tô falando uma coisa séria, tá? A vida dessa pessoa desandou totalmente, velho. Logo após, um pouco depois disso. Tudo que você pensar desandou na vida dessa pessoa. Financeiro, relação, filho fora do casamento, tudo que você pensar. Engravidou outra pessoa, com a esposa grávida, bagunçou tudo. E não pode falar, não tem como falar, tem que respeitar. É uma pessoa que... E você via assim, educado, não toquei no assunto, não comentei, fiquei em silêncio, até porque poderia também ter distorção, mas eu sei que dentro, mais ou menos, de uma situação de experiência que a gente tem de projeção astral, que aquilo não era mentira, que aquilo estava ali. E a própria ética faz com que você tome muito cuidado. Não falei. Vibrei, orei, não falei. Nunca falei para pessoa isso. Eu fico muito cuidado quando eu falo isso aqui, porque sei lá quem vai assistir, né? Tem alguns detalhes que eu tô falando aqui que podem fazer conexão com a pessoa, mas eu fiz algumas trocas aqui propositais, não são todas elas exatamente como eu falei. Eu queria dizer também que muito disso precisa ser buscado psicanálise, muitas ações dessas, como sonhos, precisa olhar com carinho, tá? Existem muitas influências sobre dentro dos nossos sonhos. Os sonhos sexuais, eles são comuns, eles não têm nada errado, eles são instruções. Observe-os, veja o que está acontecendo, por que está acontecendo, questione. É um desejo, é o que? Está reprimindo, porque às vezes ele vai te dar uma direção sobre isso. E tem um lado muito gostoso nesse aspecto, que é o estudo de sua própria personalidade
através dos sonhos, principalmente os sexuais. Tem um estudo sobre isso. Você sabia que tem mais coisas do que você imagina? Eu estou aprendendo coisas, inclusive a Carita me ajuda muito nisso. Eu descobri várias coisas erradas na minha personalidade e continuo descobrindo, fruto de situações até de envolvimento com meu pai, na psicanálise, né, Carita? Outras correlações que estavam embutidas, que mexeram e mexem na minha vida, e você não sabe que é por isso, você vai descobrindo que é por isso. Então tem coisas, meu velho, que vai atingir até a sua sexualidade. Porque se você não se dá bem com o seu pai, você tem uma chance de não aceitar a figura masculina. E com isso você se liga normalmente a uma figura mais feminina. Você tem a negação do masculino e a pessoa às vezes cresce dentro, por isso que tomar muito cuidado com tudo. Dentro do conceito social, não, você pode fazer o que você quiser, tal. Ela vai tentar seguir um caminho que não vai conseguir encontrar nada que a faça plena. Ela vai e não vai ficar plena, porque tem um problema com o pai, tem um problema com a mãe, tem um problema de infância. Por isso que é importante, antes de mais nada, fazer um estudo psicológico, um estudo de psicanálise, observar a fundo as questões internas da percepção. Quem é psicólogo aqui sabe que eu estou falando uma coisa que acontece muito. Porque nem tudo é somente isto. E os espíritos vão se aproveitar dessas brechas. Eles vão entrar e vão botar quebrando dentro de você, velho, dentro dessas brechas aí. Vamos abrir para pergunta enquanto a gente vai conversando aqui.